Graça e paz, meus irmãos, aqui quem vos fala é o pastor Bruno, amém? Deus abençoe os irmãos ricamente, amém? Irmãos, passando para falar um pouquinho sobre o jejum, amém? É uma dúvida de muitas pessoas, tem pessoas que têm muita dificuldade em relação ao jejum. Vamos lá. Pastor, o que é jejum? Irmãos, a palavra jejum, né? O entendimento assim, em Israel, o povo hebreu, o povo de Deus, né? Quando se fala de jejum, é literalmente abstenção de alimento, irmãos. Que alimentos são? Alimentos sólidos, comida, arroz, feijão, macarrão, carne, legumes, qualquer tipo de alimento sólido, amém? Então o jejum tem a ver com a abstenção de alimento. Vamos entrar na palavra aqui, amém? Mateus capítulo 6, do versículo 16. Vamos ler no versículo 16 mesmo. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seu rosto, para que aos homens pareça que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unge a sua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejua, mas a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, essa palavra é muito forte. Esse ensinamento não foi pastor, não foi pessoas normais, foi o próprio Senhor Jesus. Então quem vai contra o jejum, irmão, está contra o próprio Jesus. Jesus começa o texto dizendo, quando jejuares, ou seja, ele não está obrigando, mas ele já espera que eu e você jejua. Pastor, o que é jejum? Jejum é abstenção de alimento, mas ele trouxe um ensinamento aqui muito profundo, irmãos. Qual que é o ensinamento? Quando você for jejuar, você não pode ser igual aos hipócritas. Naquela época de Jesus, os fariseus, os supostos homens de Deus daquela época, né? Eles, de alguma certa forma, eles jejuavam, não era para benefício espiritual ou um benefício físico ali que eles estavam buscando, não. O benefício que eles queriam, a recompensa que eles queriam, era de serem vistos pelos homens, ou seja, eles desfiguravam o rosto, ficavam com o rosto triste, contristo, ficava assim abatido, sabe? Mostrava, e automaticamente eles não precisavam nem falar, as pessoas olhavam o abatimento do rosto deles, sabiam que estavam jejuando. E o que eles faziam tudo aquilo para quê? Para aparecer aos homens que jejuam. Mas Jesus ensinando para não ser igual aos hipócritas, pelo contrário. Quando você for jejuar, entendeu? A Bíblia orienta você a lavar seu rosto, ungir a sua cabeça, amém? Fazer no secreto. O que é ungir o rosto? Na verdade, o que é lavar o rosto e ungir a cabeça? Naquele tempo, irmão, o óleo, ele era uma fonte de perfume, era uma fonte de hidratação da pele, de tirar aquelas moscas, né? Muitas vezes incomodando a pessoa. Então assim, o óleo naquela época, embora o óleo também representa a tipificação do Espírito Santo, mas muitas vezes nesse contexto, está falando nos dias de hoje, se perfuma, lava o rosto, toma um banho, penteia o cabelo, entendeu? Não precisa rasgar as vestes não fica andando todo para baixo não. Está jejuando? Faça o máximo que você puder, para que as pessoas não descubram que você está jejuando. Então, Jesus ele sentiu você o quê? Pentear o cabelo, lavar o rosto, tirar esse rosto triste, tá bom? Por quê? Para que o seu Pai que vem em secreto venha te recompensar. Deus ele quer primeiramente que quando você jejua, você vai abrir mão de alimentos, amém? Abrir mão de água também, dependendo dos casos, se você quiser. Mas você tem que fazer no secreto. Você não tem que fazer assim com o intuito das pessoas descobrir. Pelo contrário, jejum é no secreto. Irmãos, pastor, como é que eu faço o jejum então? Como é que eu abro o jejum? Irmãos, particularmente quando eu vou jejuar, a primeira coisa que eu faço é o seguinte, eu abro, falo a Deus, eu estou abrindo o jejum em prol disso, disso, disso. Deus, e o que acontece? Antes ou depois do jejum, que eu abri o jejum, eu costumo me humilhar diante de Deus. Pedir perdão, pedir misericórdia, pedir que a graça dele me alcance, pedir ele suplicando às vezes para que ele venha me ajudar, porque realmente eu reconheço que eu não sou nada, que eu preciso de ajuda. Aí eu começo a falar, Deus, me ajuda, Deus, o Senhor sabe que eu preciso, se eu não intervir em meu favor, ai de mim. E ali então eu começo a suplicar, eu começo
me humilhar. Irmãos, o jejum é ideal você já entrar na primeira fase do jejum, antes de você apresentar, ou quando você está apresentando, se humilhar, pedir perdão, pedir misericórdia, reconhecer que você precisa da ajuda de Deus. Então assim, jejum ele tem muito a ver com isso, se humilhar. Então naquele momento então que eu abri o jejum, eu estou me humilhando, pedindo perdão e ao mesmo tempo apresentando o porquê daquele jejum. Aí o que acontece? Nesse intervalo de tempo, o que eu busco fazer? Eu busco estar orando mais do que o normal. Por exemplo, se no dia a dia eu costumo orar 1 hora de oração, 2 horas de oração, ou 3 horas, ou 4, não sei, não dá para explicar. Eu costumo no dia do jejum orar muito mais. Por quê? Porque se você jejuar e não ter intervalo de orações, o que acontece? Não é jejum. Eu tenho para mim, não é jejum, é o que é dieta, irmãos. Existe aí o jejum medicinal, existe vários tipos de jejum, mas o jejum espiritual, ele está acompanhado de oração. Não precisa estar orando o tempo todo, mas por exemplo, a cada 1 hora você ora um pouquinho, a cada meia hora, o tanto que você puder orar, mas quanto mais você orar, melhor vai ser. Pastor, por que quanto mais orar, melhor vai ser? Vamos entender, lembra da vida de Daniel? Daniel era um homem de jejum e oração, embora muitos falam que era jejum, né? Que ele pranteou durante 3 semanas, mas eu não considero aquilo como jejum. Mas se alguém falar que é jejum parcial, amém. Mas Daniel também era um homem de jejum, de oração. Ele orava 3 vezes ao dia. O que a Bíblia vai dizer lá no capítulo 6 de Daniel? Que Daniel, ele sobressaía aos demais presidentes da Babilônia. Daniel era um presidente, só que ele sobressaía aos demais príncipes e presidentes. Tinha 3 príncipes e 120 presidentes, e Daniel sobressaía. Por quê? A Bíblia vai dizer, porque nele havia um espírito excelente. Interessante que quando fala espírito excelente, está falando com E minúsculo. Em outras palavras, está falando do espírito humano de Daniel. Então assim, o que entende, irmão? Mais para frente vou falar sobre isso também. Vamos entender, Daniel ele se fortalecia no espírito, e a única forma de você se fortalecer no espírito é orando, é jejuando, fazendo propósito, amém? Lendo a palavra. São forças que vêm através da comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra, comunhão com o jejum, com a oração, através de Deus. É Jesus que te fortalece, é o Espírito Santo. Mas muitas vezes você tem que usar aquelas ferramentas. Para quê? Para mortificar a sua carne, para humilhar a sua alma, para você de alguma certa forma ativar o teu espírito. Então assim, desta maneira, irmão, Daniel tinha um espírito excelente. Então o jejum, você apresenta o jejum, se humilha, né, diante de Deus, coloca lá o propósito que você fez. E o que acontece? Pastor, mas o senhor falou que não pode falar que está jejuando. É isso mesmo. A Bíblia incentiva você evitar o máximo que você puder não falar que você está jejuando. Mas agora vamos entender. Você é casado, você tem família, tem esposa, tem filho, tem parente, ou você está debaixo da sua mãe, do seu pai, e você resolve jejuar. Aí de repente sua mãe descobriu. É quase inevitável, né, irmão? Você não vai comer, você não vai querer jantar, você não vai querer tomar café. E o que acontece? Sua mãe vai perguntar a você: ei, fulano, você está jejuando? Aí você vai dizer assim: não, não estou jejuando não. Aí não, né, irmãos? Pelo amor de Deus. Deus é um ser inteligente. Quando Deus fala para você fazer no secreto, para ninguém saber que está jejuando, é com o fim de não parecer aos homens. Em outras palavras, se o teu coração está assim: eu não quero que ninguém descubra, mas se alguém te perguntar, alguém vier te constranger alguma coisa, fale a verdade. Por quê? Porque Deus conhece o teu coração. Deus sabe que a intenção que você tinha até aquele momento é que ninguém soubesse que você está jejuando, entendeu? O Deus conta muito isso. Porque os fariseus faziam com o fim, olha a palavra, com o fim de parecer aos homens que estão jejuando. Agora você não, você vai abrir o jejum no secreto, com o fim de ninguém descobrir. Mas se alguém te constranger, se alguém te perguntar, seu coração está assim: eu não quero que ninguém saiba. Mas se alguém descobrir, fale a verdade. Seu jejum não vai ser anulado diante de Deus, pelo contrário, vai ser bacana, Deus vai aceitar sim. É assim que eu entendo. Então, irmãos, jejum nessa parte do secreto, eu creio que todos entenderam. A esposa geralmente vai ficar sabendo, o marido, tá bom? Pessoas da sua casa, pessoas muito próximas que você tem
comem no dia a dia, mas quanto você puder fazer com que eles não descubram, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá. Além dessa proposta, né, é o jejum individual que eu estou falando, que é o secreto. Existe um outro tipo de jejum também, chamado jejum coletivo. O jejum coletivo, irmãos, é um jejum que vai mais pessoas. Nesse caso, outras pessoas acabam descobrindo. Eu não vejo problema algum no jejum coletivo. Por quê? Porque não é só você que está jejuando. Está com um propósito, um fim proveitoso aquele jejum. Então outras pessoas vão descobrir, vão saber. Amém? E eu creio que é aceito de Deus. Esther fez um jejum coletivo e Deus aceitou. Amém? Então existe o jejum individual e o jejum coletivo. O individual, geralmente, tem que fazer o máximo que você puder fazer no secreto. E o interessante, uma outra coisa interessante sobre o jejum, que a Bíblia fala que o jejum tem recompensa. Alguém vai dizer, pastor, mas eu jejuo só por jejuar, eu não preciso esperar recompensa. Irmãos, quando a Bíblia fala que tem recompensa, eu entendo o seguinte, que se a Bíblia fala que tem recompensa, é para você saber que tem recompensa, é para você ter fé, tá bom? O seu jejum, ele tem recompensa. Além do jejum tratar o seu homem interior, te ajudar, te fortalecer, o jejum, ele tem uma recompensa, e mais cedo ou mais tarde essa recompensa ela vai se manifestar, amém? Então o jejum, ele tem recompensa. O jejum individual tem que ser no secreto, amém? E o jejum também você não pode ficar arrogante, tem que buscar ser mais humilde, amém? Porque o jejum, ele trabalha muito a nossa alma também. Tem um Salmos que vai dizer o seguinte, que humilhei a minha alma no jejum. O próprio salmista Davi vai dizer que o jejum, através do jejum, ele humilhava a alma dele, afligia a alma dele. Então o jejum, ele tem uma característica muito grande também, amém? Uma ferramenta espiritual, de alguma certa forma, para tratar a nossa alma. A alma tem muito a ver com as nossas emoções, amém? E cá entre nós aqui, uma alma muito desequilibrada, irmão, leva a pessoa para o suicídio, leva a pessoa para a morte, para a depressão, leva a pessoa para tomar atitude precipitada, amém? Quem aqui nunca tomou atitude precipitada, né? Mas o jejum, ele trabalha muito a nossa alma também. O jejum ajuda também a mortificação da nossa carne. O apóstolo Paulo vai dizer assim, não andeis segundo a carne, andeis segundo o Espírito Santo, porque lá está o E maiúsculo, então o Espírito Santo. Então assim, como é que eu vou andar em Espírito? Como é que eu vou andar guiado pelo Espírito Santo? Lembra de uma coisa, há uma testificação no nosso espírito humano com o Espírito Santo. Então o Espírito Santo muitas vezes ele testifica no nosso espírito humano. Irmão, não é heresia, a Bíblia fala que nós somos formados de corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo vai dizer, santificai no corpo, na alma e no espírito. Quando você jejua, a sua carne é mortificada, amém? A tua alma, de alguma certa forma, ela é humilhada, ela é tipo silenciada, ela perde um pouquinho ali daquele grau que ela tinha de exercer autoridade sobre o teu homem interior, teu espírito, aquilo que Deus quer na sua vida. Porque quando a emoção está muito pro alto, irmãos, a pessoa ela perde a razão e às vezes ela toma atitudes erradas, na ira, no ódio, na mágoa, amém? Ou situações que a pessoa está muito angustiada. Então, quando a pessoa ela subjuga a alma, ela humilha aquela alma, automaticamente Deus se faz mais presente na vida daquela pessoa. Por quê? Porque o Espírito humano daquela pessoa está entrando em concordância maior com o Espírito Santo. E o Espírito Santo, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo testifica no nosso espírito que somos filhos de Deus. Então ele se aproxima mais do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele tem uma liberdade maior sobre o espírito humano. Aí a pessoa vai ficando fortalecida, ela vai se fortalecendo no Espírito. João Batista, por exemplo, lá no livro de Lucas, vai dizer que João Batista, né, ele se robustecia em espírito até o dia da sua manifestação para Israel. Até João Batista, ele se fortalecia no espírito humano, amém? Como é que eu fortaleço o espírito humano? Quando você lê a Bíblia, quando você jejua, quando você ora em línguas. A Bíblia fala que quando a gente ora em línguas, o nosso espírito, está lá, se eu não me engano, 1 Coríntios 14:14, amém? 14:14, quem ora em línguas, o teu espírito ora de fato, ora bem, mas a tua mente fica infrutífera. Em outras palavras, vai dizer claramente que é o E minúsculo. Então o seu espírito humano está orando quando você fala em línguas, mas a tua mente fica sem fruto.
Então, oração em línguas também ajuda a edificar o nosso espírito, edificar a fé, crescer, amém? E falar mistérios com Deus. Lógico que é um outro assunto à parte para estar falando sobre isso, que é bem vago, amém? O assunto do dom de línguas, porque o dom de línguas, você pode estar agindo como uma forma de orar para edificação própria, você pode estar intercedendo por coisas, mistérios, orando a Deus, mistérios que você não saiba, você pode estar falando a linguagem de outros países também. Então, a ferramenta do dom de línguas, ela pode variar, amém? Variedade de línguas, oração para edificação. Vamos dar um exemplo, uma faca você usa ela para cortar legumes, mas é só para cortar legume? Não, em algum momento ela serviu para cortar legume, mas em outro momento ela serve para cortar uma carne, para cortar uma outra coisa. Então a ferramenta de línguas, ela serve em várias vertentes também, amém? Biblicamente falando. Então, irmãos, o jejum, irmãos, é uma das armas poderosas para ajudar a sua fé também. Se Jesus falou lá em, se eu não me engano, Marcos 9 alguma coisa, e Mateus 17 alguma coisa, vai dizer a respeito de um pai. E esse pai tinha um garoto, esse filho desse pai estava endemoniado, lançava no fogo, lançava nas águas para se suicidar, para se matar. E esse pai lá, dá-se a entender, ouviu a fama lá de Jesus, sabia que os discípulos de Jesus expulsavam demônios, porque os discípulos de Jesus tinham autoridade para expulsar demônios, e aquele pai levou aos discípulos para que pudesse expulsar aquela entidade demoníaca, mas os discípulos não puderam. E Jesus, descendo o monte da transfiguração, quando ele chega lá embaixo, ele vai dizer, o pai do menino levou a pé de Jesus e falou assim: olha, eu trouxe a teus discípulos, eles não puderam expulsar esse demônio. Aí Jesus falou assim: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Ali então, Jesus expulsou a entidade demoníaca, o menino foi curado, foi libertado, foi transformado. Depois, num certo momento, os discípulos chamaram Jesus do particular e perguntou para ele assim: mestre, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? Por que, mestre? Jesus falou assim: por causa da sua pequena fé. Aí depois ele termina: mas esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Mas o que ele vai dizer? Por causa da sua pequena fé. Mas essa casta sai com jejum e oração, dando a entender nas entrelinhas ali que o jejum ajuda a ativar a nossa fé. Porque a fé, irmãos, a Bíblia fala, a fé está no espírito e a fé está no coração, amém? Quando você jejua, você está ativando a fé. É como se fosse uma graça especial que Deus te dá. Seria essa recompensa que Deus dá para cada um de nós que jejuamos. Lógico que eu não quero limitar aqui qual seria a recompensa que Deus dá depois do jejum. Então o jejum, irmãos, tem que ser no secreto. Jejum é uma forma de você se humilhar perante Deus. Jejum é uma forma de você se fortalecer espiritualmente. É uma das ferramentas que mais te fortalece, amém? Jejum acompanhado de oração é uma das ferramentas que mais te fortalece espiritualmente falando. Alguém vai dizer assim: pastor, eu posso jejuar para quê? Irmãos, jejum é variável. Se olhar biblicamente, Esdras, na Bíblia, né? Se eu não me engano, capítulo 7, capítulo 8, vai dizer que Esdras, ele jejuou para ter jornada feliz. Para quê? Ele falou: jejuar para nós, para os nossos filhos e para os nossos bens. Porque o trajeto que Esdras estaria passando era perigoso, tinha ladrões, tinha homicidas, tinha pessoas que não tinham amor, pessoas violentas. E Esdras ficou com vergonha de pedir ao rei mais uma graça, porque Esdras percebeu que Deus já tinha movido o coração do rei para dar autorização para Esdras fazer a obra. Mas só que Esdras percebeu que no trajeto dele poderia ter inimigos. Poderia não, teria inimigos. Então o que Esdras fez? Esdras pegou e convocou o povo para jejuar, para ter jornada feliz, para jejuar para os filhos, jejuar para nós e jejuar também para os bens. Em outras palavras, jejum, ele pode ser colocado como proteção dos teus bens, proteção de você, a sua família, teus filhos, amém? E o jejum também para livramento. A rainha Esté, por exemplo, ela estava naquela situação que ela estava, né? Ameaçada de morte, o povo judeu, e a rainha Esté, ela não podia chegar na presença do rei, amém? De qualquer maneira, porque o rei manda matar. Tinha um princípio naquele tempo.
Se você chegasse até a presença do rei sem avisar, você poderia ser morto. Só que acontece, a rainha Esther não foi convocada para aparecer diante do rei, mas a rainha Esther, ela jejuou 3 dias, amém? Ela convocou o povo. Depois disso ela ganhou uma certa autoridade, no quesito de tirar o medo fora e ter ousadia. E nessa ousadia ela entrou na presença do rei, e o rei deu graça para ela, e ainda ofereceu para ela metade do reinado dele. Então você vê que através disso Deus moveu o coração do rei. Então aprendemos que o jejum, ele ajuda você a alcançar a graça de Deus, e Deus pega o coração de pessoas e movimenta em favor daquilo que Deus quer te abençoar. Muitas vezes a rainha Esther, ela foi abençoada quando ela jejuou, e o povo recebeu um grande livramento e alcançou o favor do rei da terra, mas principalmente o favor do rei dos reis, que é Jesus. Então nós entendemos que o jejum, ele pode servir para livramento, para proteção. Jejum também para a área espiritual, para você se fortalecer, amém? A Bíblia vai dizer também lá em Atos dos Apóstolos, né, que a igreja estava orando, existia profetas, existia pessoas lá em oração e jejum. E do nada, quando eles estavam orando e jejuando, o Espírito Santo disse: apartai para mim Barnabé e Saulo para a obra que eu vos tenho convocado. Em outras palavras, está no livro de Atos. Então, em outras palavras, o jejum também ele serve para você ficar sensível à voz de Deus, para você tiver direções proféticas, direções a qual Deus quer fazer na sua vida.